Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de área de círculo. O que a gente vai fazer aqui é, ao final da aula, a gente vai ser capaz de calcular perímetro de circunferência, área de círculo, a área de setor circular e a área de segmento circular. Então, primeiro vamos começar pela definição. O que é um círculo? Ora, um círculo, se tem alguma coisa na sua cabeça, deve ser algo parecido com essa figura que eu coloquei. E essa figura ela tem um centro, a gente vai definir o que é esse centro, no caso do círculo, e ela tem esses outros segmentos que saem do centro e chegam até a borda dessa figura, chamadas raios. Às vezes a gente chama de raio só aquele número que está associado a uma certa distância, né? Mas esses segmentos são todos chamados de raios, tá? Então, a circunferência é formalmente o conjunto de pontos equidistantes de um ponto dado, chamado centro. Então, uma vez que eu defino quem é o meu centro, um pontinho aqui no meio, o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância desse outro ponto que eu escolhi é chamado de circunferência. Então, repara que, de acordo com essa definição, circunferência é só o traço que está em volta. Circunferência é uma curva, pessoal. Por outro lado, o círculo é a união entre esse conjunto de pontos, chamado circunferência, e a região limitada por ela. Então, essa figura chamada círculo tem área, circunferência não tem área, tá? Então, a gente repara que, assim como os triângulos, a gente vai fazer agora uma relação de semelhança entre as figuras planas que a gente já estudou, e a circunferência e o círculo, para conseguir determinar a área dessa figura chamada círculo. Então, assim como os triângulos, existem o conceito de figuras planas semelhantes. São figuras que guardam uma proporção entre medidas análogas entre umas e outras, né? Bem como guardam proporção entre elementos de si mesmo. Por exemplo, você tem, no caso de um quadrado, se eu posso calcular a razão entre o perímetro de um quadrado e um lado do quadrado, e essa proporção vai ser sempre a mesma. Então, se você pega um quadrado e calcula o perímetro dele, ou seja, 4 vezes o lado, né? E divide pelo lado, você vê que esse resultado dá sempre 4. Não interessa se o quadrado é pequeno ou se é grande. A razão entre o perímetro e o lado dele é 4. E isso acontece com outros elementos dentro de um mesmo quadrado. Então, por exemplo, se você pegar a razão entre a diagonal e o lado, você calcula a diagonal aqui, que a gente já tem uma formulinha para isso, né? L raiz de 2, e divide pelo lado, você vai obter que a razão entre a diagonal de um quadrado e seu lado, não importa o tamanho do quadrado, vai ser sempre raiz de 2. E a gente vai estender esse conceito para circunferências de círculos. Então, olha só, quando você calcula a razão entre o raio e o diâmetro, não necessariamente nessa ordem, né? O que é o diâmetro? O diâmetro é um segmento que junta dois pontos da circunferência e passa pelo centro. Então, se você junta esse segmento aqui que passa por dois pontos da circunferência e também pelo centro, você sabe que esse diâmetro é composto de dois raios, né? Então, olha só, a razão entre o diâmetro e o raio sempre é 2. Então, essa é uma outra proporção que existe entre elementos dentro de uma circunferência. Mas olha só o que acontece. A gente tem uma razão muito especial, que é a razão entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência. Olha só o que acontece. Experimentalmente, você pode até fazer na sua casa, se você quiser, medir o perímetro de uma circunferência, pode usar uma fita métrica, né? E dividir pelo diâmetro da circunferência. Se você calcular o perímetro da circunferência, aí você anota no cantinho, depois você mede qual é o diâmetro da circunferência, anota no cantinho, fizer a divisão entre esses dois valores, você sempre vai obter o mesmo número, que é esse 3,14159,2, blá blá blá. Você vai estar obtendo uma aproximação para o número π. Esse número π, por outro lado, ele é definido como a razão entre o perímetro e o diâmetro. Então, a partir dessa definição, você pode, por exemplo, e da aproximação do valor π, você pode, por exemplo, obter uma fórmula para o perímetro de uma circunferência, não é isso? Olha só, se você sabe que o π é a razão entre o perímetro e o diâmetro, você pode passar esse diâmetro para a direita, né? Vai ficar π vezes o diâmetro, e você pode trocar o diâmetro por 2 vezes o raio. Então, você pode obter agora uma fórmula para calcular o perímetro em função do raio de uma circunferência. Beleza? Então, essa é a primeira formulinha que a gente consegue obter. Agora, vamos tentar calcular a área de uma circunferência. O método que a gente vai usar para calcular a área, a gente vai tentar aproximar eu coloquei uma área de circunferência, mas é a área de círculo, né? O que a gente vai fazer é tentar aproximar
a área desse círculo usando polígonos regulares. Então a gente já sabe que polígonos regulares são todos inscritíveis numa circunferência. E que além disso, a gente tem uma maneira de se calcular a área de polígono regular, calculando o semiperímetro vezes o apótema desse polígono. Então, a título de exemplo, olha só, eu poderia inscrever um triângulo equilátero, que é regular, numa circunferência, e eu obteria a área desse triângulo equilátero aqui como uma aproximação da área do círculo no qual ele está inscrito, né? Só que essa aqui é uma aproximação muito, muito ruim. Por quê? Olha só o tanto de área que sobra aqui. Então, você está errando a área do círculo por todas essas sobras de segmentos circulares aqui, né? Cantinho, essas rebarbas, né? Então, para você aproximar melhor a área do círculo, você poderia pegar polígonos com cada vez mais lados. Então, por exemplo, eu poderia aumentar o número de lados para 5 e calcular a área de um pentágono, né? Então, olha só como é que ficaria. Eu posso inscrever o pentágono numa circunferência. E se eu fosse capaz de calcular a área desse pentágono, a aproximação seria melhor, né? Só que olha só que coisa estranha. Acontece que a área do pentágono, em termos de seu lado, é uma conta muitíssimo complicada. E eu não peço que ninguém memorize isso, por favor, não memorize. Eu também não tenho isso de cabeça. Eu tive que fazer a conta no cantinho de novo para reobter essa fórmula, tá? Mas me parece que quanto mais lados você coloca, melhor fica a aproximação, né? Apesar da fórmula ficar um pouco estranha. Então, o que eu vou fazer é uma aproximação teórica, né? Eu vou colocar aqui um polígono com muitos lados, para você ver o quão melhor fica a aproximação. Olha só, esse polígono aqui, se eu não me engano, tem 13 lados, foi o que eu consegui desenhar na época. Tem 13 lados. E olha só, o erro está bem pequeno, né? Então, se eu fosse capaz de calcular a área desse polígono, eu estaria com uma aproximação razoavelmente boa da área do círculo. Mas a moral da história é essa: quanto mais lados você tem, melhor a aproximação. Mas a coisa interessante nisso tudo é que mesmo esse polígono de 13 lados ainda obedece àquela mesma fórmula, semiperímetro vezes apótema. Então, a gente vai usar essa fórmula para aproximar a área do círculo, e não expressando a área em função do lado de um polígono. Então, o que a gente vai fazer é analisar o comportamento desses objetos geométricos que estão nessa fórmula área igual a semiperímetro vezes apótema, quando a gente leva essa quantidade de lados até o infinito, né? Uma quantidade de lados muito, muito grande. Então, olha só o que acontece. Essa parte do semiperímetro aqui, à medida que você tem uma quantidade muito grande de lados, ele vai para onde? Ele vai para o semiperímetro do círculo, né? De uma circunferência, tanto faz, dividido por 2, não é isso? E a gente já sabe que o perímetro de uma circunferência é 2πr, você divide por 2 para achar o semiperímetro, e você acha que o semiperímetro vai para essa medida chamada πr, né? Por outro lado, o apótema de um polígono regular, à medida que ele ganha muitos lados, olha só, o apótema não sai do centro e vai até metade do lado de um dos lados. Mas olha só, à medida que você tem muitos lados, esse ponto aqui ó, se aproxima do bordo da circunferência. Então é razoável você acreditar que a tendência do apótema é se aproximar do raio de uma circunferência. Então, por esse motivo, eu falei que esse A se aproxima desse número R aqui, ó, que é o raio da circunferência. Então, com uma infinidade de lados, eu poderia imaginar que a área do círculo pode ser calculada por essa fórmula, πr vezes o R, ou seja, πr ao quadrado. Então, essa que a gente acabou de provar por um argumento de limite, né? Como se calcula a área de um círculo que tem o perímetro 2πr. Então, um círculo, além de ter perímetro, né, também tem área. Então, essa é uma maneira de demonstrar. Existem várias outras, tá? Você vai encontrar muitas outras que também fazem uso no argumento de limite, mas às vezes separando por setores, comparando com triângulo, fazendo uma triangulação de círculo, mas a gente vai usar essa, que eu acho que é a mais simples. Então, uma vez demonstrada essa fórmula, às vezes você não precisa da área do círculo todo, mas só de um setor circular, como se fosse uma fatia de pizza, né? Então, como é que a gente faz para encontrar a área dessa fatia de pizza, né? O que a gente precisa conhecer é uma coisa chamada o ângulo central desse setor. Então, eu vou desenhar uma figura aqui a título de exemplo. Imagina que eu quisesse calcular a área só dessa fatia aqui.
Então eu vou precisar de mais coisas. Eu vou precisar do ângulo central, que é esse 60 graus, e vou precisar do raio da circunferência, no qual esse setor circular se encontra. Então o que a gente vai fazer é comparar o ângulo central com o todo, como se fosse a pizza toda, né? Então quanto que o 60 vale em relação ao 360? Ora, quando você compara dois números, você divide um pelo outro. Então, quando eu leio essa fração aqui, eu penso, olha, quanto que 60 vale em relação ao 360? Se você simplificar essa fração, você vai ver que isso é um sexto, né? Ou seja, 60 equivale a um sexto do 360. Por esse motivo, a gente também vai dizer que a área desse setor circular é um sexto da área do círculo todo. Então, com isso, a gente consegue terminar essa conta e obter que a área do setor, esse que estava em vermelho aqui em cima, é de 6π unidades de área. Né? Aqui eu não fixei unidade de medida. E, em geral, a gente obtém essa mesma fórmula trocando só o ângulo central e o raio da circunferência. Né? Então, a área desse setor aqui ó, vai ser ângulo central sobre 360, você está comparando o seu ângulo central com o todo, multiplicado pela área do círculo como um todo. Beleza, pessoal? E aqui eu deixei só mais como uma maneira de você relembrar tudo que você viu. Olha, o que é um círculo? Aí já tem aqui colorido no meio. A gente tem a fórmula para a área de um círculo, a fórmula do perímetro de uma circunferência, a fórmula para a área de um setor circular. E aqui uma ideia do que seria um segmento circular. Segmento circular é você pegar esse setor circular todo e retirar esse triângulo que você consegue determinar com essas extremidades dos raios e o centro. Essa outra parte que sobra sombreada aqui é o segmento circular. Para você calcular a área do segmento circular, basta você calcular a área do setor e tirar esse triângulo aqui, que você já deve saber calcular de várias formas diferentes a área dele. Né? E eu deixo como exercícios recomendados, que tem muito exercício para vocês fazerem. Eu não espero que você faça todos eles. Mas selecione alguns ali do começo, se você se sentir confiante, faça uns mais para o final, e você vai fazendo alguns deles, tá? Tem 16 páginas de exercício aí, não dá para vocês fazerem tudo de agora para quinta-feira, e pelo mesmo motivo não dá para eu corrigir todos os exercícios na quinta-feira. Então, por esse motivo, a aula de exercício vai ser com solução de exercício sob demanda. Então você vai tentar fazer os exercícios até onde você conseguir. Quando você começar a ter dúvida, você anota, olha, não consegui fazer exercício número tal, e a gente resolve na aula. Então é isso, pessoal. Valeu e até mais.